Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também através da TV Câmara. Antes de nós entrarmos no assunto que a gente vai conversar hoje, eu quero fazer apenas uma observação, já que fui citado ontem na audiência pública. Realmente esse vereador fez duas indicações, uma no governo Alceu e outra agora no governo Guerra, dizendo que ao renovar o convênio do policiamento comunitário, deveria constar lá que já devia ter constado no primeiro convênio, e não agora, mas enfim, sempre é tempo, um relatório ao final do mês do GPS, do rastreador, aonde a viatura esteve, sucinto, imprimir, esteve no bairro tal, tal dia, no bairro tal, tal dia. Por que isso? Porque quando se faz um convênio, se pressupõe obrigação de ambas as partes, o município está cumprindo a sua, pagando aluguel, pagando combustível, e o Estado, naquela época, se comprometeu a colocar a viatura policial e fazer a ronda naqueles bairros. Nada mais do que isso nós pedimos. Não estamos pedindo para fazer relatório, para dizer com quem conversou, quem abordou. Isso é trabalho da brigada e nós não temos nada que nos meter. Então, tenho que concordar em alguma coisa com o secretário Malman, mas sou obrigado a discordar de muita coisa, que não se use essa indicação que é para melhorar, que é para aperfeiçoar o policiamento comunitário como um pretexto para acabar o policiamento comunitário. Não vamos inventar essas coisas, porque tem muita... O governo larga uns balões de ensaio mal e depois não sabe como sair do brete. Então, eu aviso que domingo... vereador. Já lhe concedo. Domingo vai chover, então, segunda-feira, prepare o caminhão do SAMAI para molhar os canteiros de novo. Quer dizer, nós estamos se perdendo aí até no arrumar desculpa. Então, a posição desse vereador ela é muito clara e vou continuar. A transparência, a obrigação dos dois lados ela é importante, porque um bairro que tem uma estrutura melhor, como Cinquentenário, como Colina Sorriso, como alguns outros bairros, eles se organizam, a população tem condições, através de grupo de WhatsApp e tal, e passam a interagir junto com o policiamento comunitário. Agora, eu sou obrigado a me preocupar com aquele bairro mais humilde, lá distante, onde as pessoas não têm essa capacidade de organização e que, ao andar pela cidade e pelos bairros, chegou uma época aí que não se via mais a viatura fazendo a ronda do policiamento comunitário. Então, vamos deixar bem claro, o policiamento comunitário é uma proposta muito boa, muito interessante, tem que continuar, tem que ser fortalecido e não vamos arrumar pretexto e desculpinha para enfraquecer ele. Vamos avançar com esse controle, com algum retorno para a sociedade, que é quem paga esse serviço, em última análise, é o contribuinte, e esse contribuinte engloba todos, não é apenas os bairros mais abastados, e sim toda a comunidade de Caxias do Sul que está ajudando a pagar essa conta. Seu à parte, vereador Tomé. Obrigado, vereador. Eu assim também assino embaixo isso aí, porque na oportunidade também eu tinha o rastreador no meu carro, porque eu tinha o carro locado, porque nós saímos cedo para a feira, né? A princípio assim parecia que era um desconforto, mas como a gente sai para trabalhar e tem que estar no trabalho, e não tem nenhum empecilho, se está no trabalho, tu nunca vai ter nenhum empecilho para estar só ligando o rastreador quando tu sai lá da secretaria, né? Então, para mim, eu acho que é importante que tenha. Eu acho que só quem quer desviar o trajeto ou fazer algum outro trajeto, porque senão não tem problema nenhum, né? Não se vê problema de só chegar lá quando sai e ligar o rastreador, né? O rastreador vai dizer onde que tu está, onde que tu foi, qual é o horário, né? Então, eu acho que não vejo nenhum empecilho para que se coloque esse rastreador para saber qual é o trabalho que estão fazendo dentro da comunidade. Ou se estão prestando ou se não estão prestando o trabalho, né? Exatamente. Obrigado, vereador Tomé. É isso que nós queremos. Essa casa tem o papel fiscalizador, então... Ainda no governo Alceu, no nosso governo, eu apresentei essa indicação e repeti ela no governo Guerra, para não dizer que a gente só fez essa indicação agora. E continuo com a mesma posição. Isso não tira a autonomia da brigada, não tira a autonomia de deslocar a viatura de um bairro para outro, enfim. Isto é uma operação que cabe à
brigada militar. E nem nós queremos que a viatura fique lá estanque o tempo todo, lá estacionada, ou só naquele bairro. Mas quando alguém da comunidade nos reclama, especialmente os presidentes de bairro, nós não vimos a viatura. Bem, está aqui, ó, ela esteve no tal dia, tal hora, ela passou pela rua tal. É isso que nós queremos. Seu à parte, vereadora Paula. Bom dia a todos. Vereadora Adiló, eu sou testemunha de que sempre que a Vossa Excelência referiu-se a esse tema, foi de uma forma construtiva. Eu acho que tudo nessa vida depende do olhar que a gente tem. O controle é uma coisa positiva que serve para a gente gerir, administrar, melhorar, né? A fiscalização nem sempre é uma coisa negativa, muito pelo contrário. Então, eu acho que uma coisa é nós termos um controle, ter informações para poder fazer gestão sobre essas informações. Agora, burocratizar é impedir o trabalho. Nós já temos exemplos demais, né? Exemplo das diretoras nas escolas, que a gente volta e meia fala, né, vereador Edson? A gente vê em diversos... o serviço público, por si só, ele é... A burocracia entrava. Então, ontem ficou muito claro aqui o que a nossa população espera. Todos que se referiram, que vieram ocupar essa tribuna, elogiaram o policiamento comunitário, reconhecendo que tem coisas para melhorar, né? Ninguém, em nenhum momento, não reconhece isso. Agora, nós não, se não acabou ainda, nós não podemos, né, deixar entrar nessa armadilha de que a burocracia seja uma condição para ele continuar. O controle é diferente. Então, parabéns, vereador. Ok, obrigado. Já lhe concedo, vereador Edson. Nós fizemos uma economia rigorosa de consumo de combustível na Secretaria de Obras, em toda a frota do município, e nunca questionamos o combustível que a Secretaria de Obras que gerencia, que era para o policiamento comunitário ou para os órgãos de segurança. A gente sempre preservou aquele orçamento porque achamos que é um investimento indispensável. E agora não se comece, então, já cortar o combustível, exigir excesso de burocracia para inviabilizar aquilo que deve ser avançado e melhorado. Seu à parte, vereador Edson. Perfeito. Primeiro, parabenizar tanto o vereador Rodrigo Beltrão como a vereadora Paula Iores, né, pela excelente audiência pública de ontem à noite. Pude ficar aqui até as 8h20. Mas, vereadora Adiló, a ferramenta de gestão, ela ajuda as instituições a se organizarem. Ficou até um pouco melindrada as relações, porque a Brigada Militar tem essa condição de fazer esse controle indiferente. É notório que as instituições, quando elas participam de um convênio, elas têm seus mecanismos de controle. Essa questão toda era algo até que poderia ter sido dispensado na fala de ontem, né? Porque causou até um certo mal-estar num determinado momento para o major da brigada, que representando ali o comando, fica em papos de aranha, porque vai dizer o quê, né? Mas, enfim, penso que ontem ficou evidente o fortalecimento cada vez mais do policiamento comunitário, porque é uma estratégia, inclusive, para a brigada, na sua ação repreensiva, né, que precisa, e dá flexibilização para essa corporação. Então, vereadora Adiló, e Vossa Excelência sempre é propositivo nas suas ações, e penso que a citação incompleta na noite de ontem não foi muito correta com relação à sua pessoa. Obrigado. Obrigado, vereador Edson. Se cria um mal-estar, se lança um balão de ensaio para ver a reação da comunidade, depois se arruma as desculpas mais estapafúrdia. Seu à parte, vereador Eloy. Me chamou a atenção, vereadora Adiló, a fala inicial do secretário de Segurança, né? Vereadora Paula, porque numa postura, eu diria, até surpreendente, né? Porque ele deu a impressão de que ele veio contra a orientação do governo, né? Porque ele veio ali para dar a cara a tapa. Foi isso que ele falou, né? A cara a tapa. E que ele fez um esforço para vir de Porto Alegre e tal, para estar presente na audiência e tal. E ficou cozinhando o galo ali, não falou absolutamente nada, né? Então, nesse sentido, o que a gente percebe mesmo, a postura, especialmente do secretário, de ir para o confronto com alguns vereadores, né? E parece que pegou aquela história da KGB, né? Ele ficou muito irritado com a história da KGB,
O primeiro serviço que a KGB prestou para o gestor parece que furou, né? Talvez com informações que não completas, né? Que havia uma grande manifestação na cidade, né? Trancou o estacionamento, chamou o carro do SAMAI e assim por diante, né? Então, nesse sentido, parece que é o serviço Solicito uma declaração de líder para continuar. Pode continuar, vereadora. O serviço de inteligência, vereadora Adiló, da nossa valorosa, briosa Guarda Municipal, né? Ela, de fato, parece que não funcionou. O seu teste de início, né, das suas atividades não funcionaram. Mas o que ficou claro ontem, assim, não tinha como não perceber, eu estava com um compromisso familiar, mas não deixei de ficar ligado no canal 16, onde eu estava, logo depois de sair daqui, foram os pronunciamentos da comunidade, vereadora Adiló. Pronunciamentos firmes, né? Firmes, começou com o rapaz do cinquentenário, né? De defesa do policiamento comunitário, e eles demonstrando, né, a relação que se estabeleceu com os PMs, né, nas comunidades, e que eu sou testemunha lá no meu bairro, no Jardim América, né? Inclusive os policiais que participam lá do nosso policiamento comunitário estavam aqui presentes. Então, cumprimentos, vereadora Paula, vereador Rodrigo, pela organização dessa audiência ontem à noite. Obrigado. Ok, muito obrigado. Vereador Adiló, a senhora já continua em declaração de líder. Ok, só cumprimentar então o vereador Rodrigo, vereadora Paula, pela brilhante audiência, oportuna, e conte com este vereador em apoio ao policiamento comunitário para melhorar, para aperfeiçoar, jamais regredir. Obrigado. Eu vou hoje, como está se discutindo e está evoluindo no Congresso, cada meia hora eles mudam a estratégia, a gente vai mostrar alguns dados aí, quanto custa um deputado, quanto custa esse Congresso, que tem alguns bons deputados, bons senadores, mas que na média deixa a desejar e está decepcionando toda a população brasileira. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar que ontem eu peguei só o final da entrevista do presidente Temer e me chamou a atenção, coisa que eu nunca vi. Eu acho que está decretado o império dos bancos aqui no Brasil, porque o presidente da República falar de uma tribuna com o emblema do Banco Santander na frente, e vamos dar o nome, porque apareceu na imprensa toda, eu não tinha visto em país nenhum. Nem nas repúblicas de quarta categoria eu vi o presidente da República, autoridade maior do país, fazendo propaganda de um banco. Então está decretada aqui a República dos Bancos. Nós estamos, em vez de usar o brasão da República, em vez de usar o símbolo maior desse país, nós vemos o presidente chegar a esse ponto de fazer uma palestra com a propaganda de um banco. Nada contra Santander, não frequento, não tenho conta, não conheço a administração, mas não pode um presidente de uma nação soberana, autônoma, chegar a esse ponto. E aí a gente viu que ontem os deputados ensaiaram várias manobras, não conseguem achar o time certo, porque no fundo, o que eles querem é se proteger. Eles querem se perpetuar no poder, manter o fórum privilegiado. Eu não estou falando do 100%, mas é uma maioria. Ontem, felizmente, não teve quórum, não conseguiram votar. Então, aí vem o distritão misto, distritão com o voto na legenda, a Bolsa Eleição de 3 bilhões e 600 milhões. Então, a gente trouxe alguns dados aqui para reflexão, porque se falou, inclusive, que não, mas nós vamos botar a bolsa de 3 bilhões e 600, mas nós vamos baixar 10% do salário do deputado, como se isso fosse a solução. Então, a gente vai ver que o salário é uma das rubricas e quanto custa mais ou menos um deputado federal, e a gente tomou como base aqui o Rio Grande do Sul, porque é onde a gente tem mais acesso e aonde nós temos o direito do voto, aonde o cidadão tem a oportunidade de interferir em alguma coisa. Não adianta nós trazer aqui os dados do Rio de Janeiro, de São Paulo, que nós não temos poder nenhum de mudar essa realidade. Então está aqui, ó, eles custam hoje 1 bilhão, né? Aí nós queremos botar mais 3 bilhões e 600 em cima para fazer campanha. Então, para ver o tamanho do absurdo.
Então está aí, ó, um deputado federal, o salário que se propõe agora a baixar 10%, que daria 3.376.000 de redução, mas olha o que se tem aí: auxílio moradia, ajuda de custo, 92 mil para contratar seus assessores, e veja bem que esses 92 mil depois tem a contrapartida da casa. Isso aqui é apenas o salário, depois vem todos os reflexos que não estão embutidos aqui e que custa a qualquer servidor, como custa para nós aqui também. Não é apenas o salário, tem todos os reflexos. A cota parlamentar, que pode ir de 30 a 45, nossos gaúchos gastaram 40.875, ficaram dentro da média, um custo total de 172.297. Então, se nós formos falar em baixar 10% de todo o gasto, ok, até ajuda um pouco, mas não apenas dos 3.000 e pouco. Pode passar. Nós temos, então, 31 deputados federais, gastando uma média de 40, né? Isso aí é passagem aérea, combustível, aluguel de carro, telefonia, manutenção, divulgação e mandato. Por isso que eu digo, o povo questiona e critica o salário. O salário não é o problema. Se desse 100 mil para um deputado de salário, dá um gritedo que Deus o livre. Mas ele custaria muito mais barato e ele se virar com todas as despesas. Aí eles iam fazer economia em algumas rubricas. Agora, falar que dá 100 mil reais de salário para um deputado, cai a casa. Mas seria bem mais econômico, né? Mais transparente, pagaria imposto de renda sobre o salário, coisa que não paga sobre as outras rubricas. Apenas o salário tem desconto de imposto de renda. E aí o gasto mais ou menos, então, 2015, 2016. Então, isso aqui não é apenas criticar por criticar, mas é o momento de se fazer uma reflexão. Tem alguns deputados que justificam e honram o seu mandato, mas alguns realmente estão lá, e ver se eles precisavam se servir do petrolão, né? Com todo esse custo, com todo esse gasto, ainda sangrar o país da forma que sangraram, e agora no apagar das luzes aí, que está expirando o prazo para fazer a reforma para a próxima eleição, já que usaram nós vereadores de cobaia na último pleito e não funcionou, agora eles querem encontrar uma saída para justificar o financiamento público de campanha, e ao ponto ontem do disparate deles proporem colocar o anonimato da contribuição da pessoa física. Isso sim é a cereja no bolo, é a pessoa física poder contribuir e não ser divulgado o nome dele que ele contribuiu. Aí sim, aí é a cereja no bolo, aí vai aparecer dinheiro podre de tudo que é lado, então fica N vezes pior do que quando era a contribuição de empresa. Então fica aí uma reflexão, 2.927.000 reais nesses três, não, 2.927.000. Uma parte, vereadora de lá. Então fica isso para, já lhe concedo, vereador Rafael, fica como reflexão para a gente analisar nesse momento, e que cada um cobre dos seus deputados uma postura correta, e que não se use manobras aí com a desculpa de reforma eleitoral, que é apenas para preservar o mandato de alguns maus parlamentares. Seu a parte, vereador Rafael. Vereadora de lá, que ótima manifestação do senhor. Vereadora de lá, só mais um pouquinho. Até porque, vereadora de lá, quem vai ser beneficiado não são os vereadores. Os vereadores, não chega até os municípios esse dinheiro do fundo partidário. Ou o Cassina, que é presidente de partido, viu alguma vez o dinheiro do fundo partidário? Nunca viu. Fica tudo lá para os donos dos partidos. E daí, vereadora de lá, não tem dinheiro para construir Minha Casa Minha Vida, não tem dinheiro para construir hospitais, mas tem dinheiro para o fundo partidário. Outra coisa, essas emendas parlamentares, os hospitais, as comunidades têm que estar mendigando migalhas. Daí que esse tio fantástico no último final de semana viu o deputado, aquele que fez a tatuagem, mandou para um amigo dele uma emenda parlamentar lá, para um lago lá de aulas de canoagem, mas nunca teve uma canoa no lago. Ou seja, a emenda foi, mas não teve o resultado. Então são coisas que são feitas no nosso Brasil que a gente não entende, que é uma reforma política que não condiz com a realidade do nosso país, que só teve lá no Afeganistão, no Oriente Médio, em 2, 3 países que não funcionam, porque é uma ditadura, e querem botar aqui no nosso país.
É lamentável, vereador. Obrigado. Obrigado, senhor. A parte do vereador. Só uma contribuição, vereador Adiló. Você está em declaração de líder, portanto, estou lhe fazendo uma segunda parte. Cada deputado tem uma cota de 12 milhões de reais para emendas parlamentares. Você poderia incluir aí nesse... exatamente. No custo. No custo, né? No custo. Né? Nem sempre é liberado, normalmente só para os apaniguados, né? Os mais próximos do Palácio. Tá? Isso valia no tempo da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, vale agora no tempo... E agora funciona. Com o Temer, tá? E também acho que o deputado Beto Albuquerque, ex-deputado Beto Albuquerque, está fazendo uma posição, hoje até aparece na 0 hora, o orçamento do Congresso, vereador Adiló, é 10 bilhões de reais, orçamento do Congresso. Se eles vão fazer um fundo aí de 3 bilhões, quem sabe cortassem 30%, né? Exatamente. 30% das receitas do Congresso, tu já tem o dinheiro ali, né? É isso aí. Cortasse na própria carne, né? A sugestão do deputado Beto Albuquerque, né? Cortar na própria carne ali, quem sabe retirar do próprio orçamento do Congresso, esse fundo aí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Eloy. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.